Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de ti eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos lhe perguntou: como pode suceder isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Meus irmãos, está aí o texto que trata do encontro de dois mestres. Um mestre procurado por outro mestre. Diz o início do texto que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ou seja, ele era um dos fariseus, era um seguidor daquela seita, era um dos principais. Procurou de noite ter com Jesus e, o encontrando, se dirigiu a ele chamando-o de Rabi. Dizia Nicodemos: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos aqui reconhece e parece estar falando no nome da classe. Parece estar falando em nome de todos os fariseus, porque ele se dirige utilizando o verbo saber na primeira pessoa do plural. Sabemos que és mestre. E não apenas mestre, um mestre qualquer, mas um mestre vindo da parte de Deus. Um mestre com outra origem, com a origem não terrena. Um mestre que não se fundamenta, não tem sua sabedoria apoiada em conhecimento humano. E ele continua dizendo por quê, agora vai explicar por que chegou a tal conclusão. Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A conclusão de Nicodemos baseava-se na observação dos milagres operados, entre outras coisas, a sabedoria de Jesus. Mas, diante dessa apresentação, dessa saudação,
Jesus responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Dali começa um diálogo interessante, porque Nicodemos, diante dessa afirmação de Jesus, faz a primeira pergunta. Quando ele chega fazendo afirmações. Agora começam as dúvidas, começam a surgirem as dúvidas, os vazios. E Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Responde Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Nicodemos não sabia diferenciar, porque Nicodemos só conhecia o nascimento carnal. Por isso que foi levado a fazer tal pergunta. Mas Nicodemos tem outra pergunta. No versículo 9, ele quer saber como isso pode suceder. Ele diz assim: como pode suceder isto? Ele já começa a se interessar. Jesus falou de uma coisa que para ele era novidade, mas agora ele quer saber. Ele quer saber. Ele está crendo. Mas Jesus vai fazer uma outra pergunta a ele. Jesus vai fazer uma pergunta a ele. Jesus diz assim: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Observe que eu disse de início que dois mestres se encontram. Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre e era um mestre superior. E Jesus agora também reafirma que Nicodemos é mestre. Jesus está dizendo: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Jesus reconhece que ele é mestre em Israel. Agora, um mestre que não compreendia essa questão do novo nascimento, porque precisa conhecer o novo nascimento. Jesus deu assim, no versículo 8, uma tentada de clarear. Jesus procurou clarear a mente dele, porque Jesus diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Falar sobre nascimento da carne, Jesus não precisava para Nicodemos. Por isso que Jesus só dá um pouco de explicação no versículo 8 sobre o nascimento do Espírito. Ele compara com o vento, com os movimentos do vento. Mas isso parece que não ajudou muito, porque logo em seguida ele quer explicações. Como pode suceder isso? Nicodemos não sabia que quem nasce da carne nasce para morrer, que quem nasce do Espírito nasce para viver eternamente.
Nicodemos não sabia, não entendia que quem nasce da carne nasce para baixo. E quem nasce do Espírito nasce para cima. Nicodemos precisava saber que quem nasce da carne nasce para sofrer. Chegou a esse mundo logo após experimentar o nascimento da carne. O sofrimento espera, já nasce chorando. E já nasce também fazendo alguém sofrer. Mas quem nasce do Espírito nasce para gozar eternamente. Quem nasce da carne é registrado na terra, em um cartório qualquer, registrado na terra. Quem nasce do Espírito tem o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Quem nasce da carne recebe pais terrestres, pais terrenos. Muitas vezes alguém não assume a paternidade, mas tem. Esses pais são terrenos. Mas quem nasce do Espírito torna-se filho de Deus, recebe a paternidade divina. Quem nasce da carne recebe uma casa aqui na terra, ou nasce numa casa aqui na terra, até que muitos nascem sem esse direito. Tem muita gente sem casa, sem teto, né? Sem terra. Mas normalmente tem uma casa. É a esperança de quem nasce da carne. Agora, quem nasce do Espírito tem morada nos céus, recebe o direito de morar nos céus. O próprio Jesus disse que ia preparar lugar. Disse: vou preparar o lugar. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Recebe uma morada no céu. Quem nasce da carne começa uma corrida para o pecado. A tendência da carne é essa. Mas quem nasce do Espírito foge do pecado, procura viver pelo Espírito, e o Espírito combate com a carne. Quem nasce da carne, segundo Jó, capítulo 5, versículo 7, nasce para o enfado. Mas quem nasce do Espírito tem as suas forças renovadas. Lá em Isaías fala de renovo como a águia, se renova como a águia. Então Nicodemos não tinha essas informações. Fez bem ele ao chegar reconhecendo que estava diante de um mestre diferente. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Quando ele diz que está consciente, não só ele, mas a classe que ele está representando, que ele, pelo que nós entendemos de sua expressão plural, ele não está falando em seu próprio nome ou em seu único nome. Sabemos, eu só penso que ele falava em nome daquela seita, a seita dos fariseus. Nós sabemos. Ninguém pode, nós estamos convictos. Porque os fariseus, por mais que quisessem se esforçar,
para viver no farisaísmo 100%, mas não faziam milagres. Jesus uma vez curou um paralítico e mandou o paralítico levar a cama, e era um sábado. E os fariseus foram perguntar porque ele estava com a cama sendo transportada em um dia de sábado. E o paralítico disse: o homem que me curou mandou levar a cama. Ou seja, com todo o respeito, com toda a observância, com todo o cuidado que eles tinham sobre observância de leis, essas coisas, não podiam nada fazer por um paralítico. Mas aqui é como que ele estivesse dizendo: tu fazes sinais que nós não podemos fazer. Nós podemos até reclamar a guarda do sábado, nós podemos achar alguma violação de lei, mas não podemos fazer os sinais que tu fazes. Só quem pode fazer os sinais que tu fazes é um mestre vindo de Deus. Só. Tu és este mestre. Jesus não poderia deixá-lo apenas com essa informação. Jesus tinha que mostrar a ele que para entrar no reino dos céus, o que ele sabia não era suficiente. Era necessário ele tomar conhecimento da possibilidade de um novo nascimento. Porque a vida que ele levava, em decorrência da vida que recebera através do nascimento carnal, não ia levá-lo ao reino dos céus, não ia permiti-lo entrar no reino dos céus, não lhe dava o direito. Continuar olhando a lei, examinando a lei. Em outra ocasião, Jesus reclamou-lhes, porque ficavam só examinando, e Jesus disse: vós examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e cuidais ter nelas a vida eterna, porém não quereis vir a mim para terdes vida. Não é só ficar examinando, não é só tomar conhecimento, não é encher a cabeça de letra, não. É interessante examinar. Nessa ocasião, Jesus não está elogiando nem mandando examinar. Jesus está questionando porque eles só faziam examinar, eles teriam que examinar. Mas depois de examinar, que entendesse, teria alguma coisa para fazer. Ou seja, se está examinando as Escrituras e descobre que Jesus é o Salvador e precisa procurar Jesus, ir ter com Ele, entregar a vida a Ele, receber o perdão dos pecados dele, que só ele pode perdoar pecado, não adianta ficar somente lendo. Imagine o que adianta ir ao médico e pegar uma prescrição médica, uma receita médica como é conhecida, e ficar apenas lendo a receita. Todo dia lê a receita. E passa-se uma semana, e 2 semanas, e 1 mês, e 2 meses, e 6 meses, e lá vai o tempo embora, mas todo dia ele fica lendo a receita. E lá está a receita, que ele deveria adquirir tal medicação, deveria tomar tal medicação de tempos em tempos, de 6 em 6 horas, ou durante 8 dias. Mas ele só fica lendo. Foi aí que Jesus disse: vocês examinam, tudo bem, porque as Escrituras testificam de mim, vocês cuidam obter a vida eterna por elas, mas não é assim. Vocês precisam vir a mim. As Escrituras testificam de mim, venham a mim. As Escrituras sim apontam para Jesus. Toda a Escritura aponta para Jesus.
relativamente à salvação aponta para Jesus. Isso desde o Antigo Testamento apontava para Jesus, aqueles sacrifícios todos, muitos símbolos, muitos tipos, muitas figuras. E aqui Jesus já está em seu pleno exercício ministerial, e é obrigado a dizer isso a muitos que ficavam só examinando. Ah, meus irmãos, o que tem de gente examinando, o que tem de gente estudando. Tem gente estudando até demais. Mas se não vier a Jesus, todo o trabalho, toda a dedicação, todo o estudo, todo o conhecimento estará perdido. Agora aí Nicodemos teve a mente esclarecida, quase que entra em parafuso quando Jesus fez a declaração de que era necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Mas agora Nicodemos está sabendo, Jesus está lhe ensinando, porque Jesus é chamado de mestre, e é mesmo porque no capítulo 13 desse mesmo evangelho, versículo 13, Jesus afirma: vós me chamais mestre, e fazeis bem, porque eu sou. E Jesus é mestre. Cerca de 45 vezes no Novo Testamento ele é tratado como mestre. Mestre. Todos que ouvem os ensinamentos de Jesus e põem em prática alcançam a salvação. Muitos não quiseram. Teve um moço rico que foi. Até se animou de início, querendo saber o que era que precisava fazer. Jesus disse: conheces os mandamentos? Então, você já conhece os mandamentos. Ah, já tenho observado. Tá. Aí Jesus deu a ele uma coisa que ele precisava fazer. Mas esse moço não quis, porque ele era rico. Ele já conhecia os mandamentos. Ele não queria entrar no reino dos céus. É assim. Tem muita gente estudando, tem muita gente examinando. Não estou dizendo que não é para examinar, é para examinar, é para ler a Bíblia, é para examinar as Escrituras, mas tem muitos lugares que estão lendo a Bíblia também. Você chega em outros meios de ensinamentos religiosos, está lá as Escrituras. Além do fato de muitos lerem e entenderem errado, e não quererem a explicação correta, o significado correto. Tem muitos torcendo. Mas você está tendo a oportunidade, a Bíblia está em toda parte. O Evangelho está sendo pregado por todos os meios. Interessante que mesmo durante esse período de restrições, durante essa pandemia, onde muita coisa foi proibida, os ajuntamentos, os cultos, tal, muitos excessos aí, tal. Mas com todos esses exageros, não sei se para preservar vidas, se para conter a propagação do vírus, não sei qual foi o objetivo, deve ter um viés nesse sentido, mas devem ter muito mais coisas por trás a serem descobertas mais tarde.
não é o caso de se falar disso aqui agora, nosso assunto aqui está longe disso. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo com todas essas restrições, o Evangelho não parou, não deixou de ser anunciado. A maioria das igrejas que tinha condições se utilizou dos recursos disponíveis e manteve e até ampliou. Países foram alcançados, o número de pessoas alcançadas através das redes sociais foi, ninguém sabe quantas vezes multiplicado. O número de pessoas alcançadas se perde as contas. Então, você não tem razão. Nicodemos, ele poderia ficar lá como os outros ficaram. Mas Nicodemos tomou a iniciativa de procurar Jesus. E nós sabemos que Nicodemos tornou-se um servo de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus lhe ajude a entender que precisa nascer de novo, que precisa mudar de rumo. Você nasceu uma vez, mas você está andando a passos largos para a perdição. Quando você nascer novamente, você vai mudar de rumo. Você vai fazer meia volta e vai caminhar para os céus. Que Deus em Cristo nos abençoe.